atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 31, do ano de 2022. Eu, Valmir de Lima, André Reis e André Zola. E na técnica Gilberto Silva, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema E Depois?, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, o item 1, Espíritos Errantes, questões 231 a 233. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 48, intitulada Diante do Senhor. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à luz do Espiritismo, item 7.1, Psicologia. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora, em o nosso editorial, nós temos o tema E Depois?
ser humano é o único dotado de razão, por isso é chamado racional. Ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Todavia, boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitar problemas e dissabores perfeitamente evitáveis. Costumeiramente, agimos antes e pensamos depois, tardiamente, quando percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicitam. Paulo, o apóstolo, que tinha a lucidez da razão, adverte com sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quis dizer com isso que tudo nos é permitido, mas que a razão nos deve orientar de que nem tudo nos convém. Do ponto de vista físico, quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois, mas o depois é fatal. Se nosso organismo é frágil a certos tipos de alimento, devemos pensar nas consequências antes de ingeri-los, mesmo que nossa vontade diga ao contrário. Perguntemo-nos, e depois? Como será depois? Lembremos da gaseificação, do mal-estar e de outros distúrbios que advirão. Se temos vontade de fazer uso de drogas, sejam elas socialmente aceitas ou não, pensemos antes no depois. Será que suportarei corajosamente as enfermidades decorrentes desses vícios? Ou será um preço muito alto por alguns momentos de satisfação? Quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, costumamos pensar no depois. Pensar em como vamos pagar a conta. Quando recebemos o convite das propagandas para o consumo desenfreado, ponderamos racionalmente sobre a necessidade da aquisição. Ou compramos antes para constatar logo mais que não necessitamos daquele objeto? No campo moral, não é diferente. Quando surge a vontade de gozar alguns momentos de prazer, pensamos: e depois? Quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Será que suportarei corajosamente, sem reclamar de Deus, nem jogar a responsabilidade sobre os outros? Certo dia, conversando com um fiscal aposentado, ouvimo-lo falar a respeito do vazio que sentia na intimidade e da consciência marcada pelos atos inconsequentes que praticara durante a vida. Buscou, na atividade profissional, tirar proveito de todas as situações. Arranjava tudo com algum jeitinho e muita propina, mas nunca havia pensado no depois. O depois chegou. A velhice o alcançou, como alcança as pessoas honestas. Mas sua consciência trazia um peso descomunal e uma sensação desconfortável que lhe invadia a alma. Não conseguia olhar nos olhos dos filhos e netos, sem pensar no quanto havia sido inescrupuloso, sem pensar no tipo de sociedade que havia construído para legar aos seus afetos. Dessa forma, antes de tomar qualquer atitude, questionemos a nós mesmos. E depois? É melhor que resistamos por um momento e tenhamos paz interior, do que gozar um minuto e ter o resto da vida para se arrepender.
Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando prosseguimento, então, aos nossos estudos da doutrina espírita, nós faremos agora o estudo do Livro dos Espíritos, ou melhor, continuaremos com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos, então, no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, que trata da vida espírita. O item é 1, Espíritos Errantes. E as questões propostas na noite de hoje será a 231, 232 e 233. Então, começaremos com a 231, que será endereçada ao nosso companheiro Sola. Assim questiona Allan Kardec: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? E o Espírito Verdade responde: mais ou menos segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservam, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. Assim que ele busca os meios de atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. Valmir, André, Gilberto, amigos telespectadores pelo canal do YouTube, amigos ouvintes da nossa web rádio Verdade e Luz. Historicamente ou contextualmente, estamos habituados a olhar o mundo espiritual, né, como um instante diferente, como se cada um que lá chegasse fosse outra pessoa, fosse diferente do que ele é hoje. Podemos e temos como parâmetro a própria realidade. Somos felizes e infelizes. Temos paixões e aqueles mais lúcidos percebem a criticidade daquilo que lhe absorve e tenta tratar as próprias paixões. A lucidez também faz com que muitos encarnados olhem para o mundo espiritual e tentem levar uma vida dentro do que é possível reencarnado, se distanciando de todos os apegos, de tudo aquilo que a matéria lhe convida constantemente e o instinto lhe impõe. Então, no estado errante, sem o corpo físico, a amplitude da memória amplia, os nossos reflexos e reflexões mudam, nossos horizontes se tornam mais completos. Diante disto, podemos ter uma consciência culposa de termos tido a oportunidade numa reencarnação de sermos melhor e não fomos. E queremos buscar outra reencarnação. Provavelmente não teremos, como está dito na resposta, ou teremos que aguardar uma oportunidade. Isto para muitos de nós é uma punição. Porque mergulhados no corpo, a nossa capacidade de tratar e de aprimorar as paixões são maiores, são mais oportunas, porque estamos submetidos a um teste intenso desta paixão e tendo a nossa memória limitada ou diminuída ou praticamente apagada
de quem fomos e do que somos. Portanto, olhar o mundo espiritual como algo que transcende a nossa percepção atual, como se fôssemos mudar grandemente qualquer situação nossa, é mera ilusão, é doce ilusão. Né? Somos os mesmos, continuaremos os mesmos, porém, fora do corpo, com um olhar mais amplo, com um olhar mais alongado. E isto mexe também com o nosso equilíbrio. Então, o fato do espírito errante são felizes ou infelizes, são infelizes e infelizes. Depende do que ele tem dentro de si. Muito bem, companheiro Zola. Muito bem observado. A condição de desencarnar, somente por esse fato, não nos torna santos, nem tampouco demônios. Seremos aquilo que edificamos dentro da nossa consciência, apenas mudaremos de domicílio. Nada mais que isso. Valmir, um comentário rápido. Nós carregamos alguns atavismos históricos, né, no contexto das religiões, né, que é a ideia de uma realidade espiritual de extremos, ou de santos ou de demônios, como você colocou, ou de perfeitos ou de imperfeitos, ou de liberdade total ou de punição plena, né? Então, esses atavismos nós carregamos historicamente, né? E faz com que a gente olhe para a realidade espiritual como uma situação totalmente diferente. E as religiões têm as suas responsabilidades, porque são elas, em muitos momentos, que oferecem para a criatura humana os horizontes divinos, né? Mostram os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus são sempre os caminhos bons. Quem se perde nesses caminhos somos todos nós. Eu faço questão de citar isso para que a gente quebre um pouco esse vínculo com esses atavismos históricos sobre aquilo que as religiões, de alguma maneira, utilizaram até para exercer o seu domínio. Muito bem observado, Zola. Ainda temos que lembrar aqueles que, mesmo diante desta linha de raciocínio da religião oficial, que sabemos que há outras religiões com outros pensamentos, mas nós sabemos que existe também aqueles negacionistas, que nem tão pouco pensam num sentido, nem tão pouco pensam no outro. São os materialistas. E nesses, muitas vezes, a situação pode ficar até mais complexa, né? Negando totalmente essa modalidade de pensar, de crer, e negando a vida no aspecto espiritual, vendo-a simplesmente pela condição rasa da materialidade. Então, por isso que muitas vezes nós vemos aí espetáculos de fugas espetaculares, né? Daqueles que não crendo em nada e vendo a vida, às vezes, transcorrer de uma maneira não satisfatória segundo suas vistas, para interrompê-las aí pelas vias do suicídio, direto ou indireto, é um passo. Vamos então para a questão 232. A pergunta de Kardec aos espíritos da codificação é a seguinte: no estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? André. Respondem os espíritos reveladores da codificação espírita. Conforme, quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que se deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro,
nada mais faz do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los, né? Bem, então, na verdade, depende, né? Nós não podemos ir conforme a nossa vontade. Então, quando morre o corpo, não ganhamos asas, não nos tornamos anjos, então não temos as chaves do céu para abrir qualquer porta ou ir em qualquer lugar. Não é dessa forma. Seremos nós mesmos com as mesmas conquistas, com as mesmas dificuldades, com o mesmo pensamento que tínhamos quando encarnado. Vai estar um pouco mais aclarado, o leque estará aberto? Sim, mas ainda estaremos com muitas dificuldades a vencer, né? Nesse sentido, nós podemos ter excursões, vamos dizer assim, a planetas acima daquele que nós estamos vivenciando no momento? Sim, se nos for permitido e se algum espírito, né, de acordo com a sua benevolência, da sua vontade, nos permitir ser conduzidos por ele até esse local. Nós não vamos simplesmente pegar uma chave e abrir e sair do outro lado, um outro planeta. Não. Nós vamos ser levados, teremos companhia, né, neste outro local, porque a sintonia, né, do nosso pensamento difere muitas vezes daquele local onde vamos ser levados. E podemos ter, né, situações diversas no nosso organismo espiritual, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Inclusive, se formos visitar espaços trevosos também. É só pegarmos a obra de André Luiz, né? Sempre vai visitar espaços trevosos, mesmo estando vindo de lá, né? Estando nas trevas por 8 anos, no umbral, ele só retorna para essas áreas com instrutores, né? Para aprender a não se deixar, vamos dizer, vou usar a palavra contaminar pelas influências, pelas vibrações deletérias negativas. Então, nós temos uma certa condição intelecto-moral e nós temos que nos entender que devemos estar adequados a essa identidade que nós construímos. E aí, quando somos levados a planetas melhores, a planetas mais desenvolvidos, planetas superiores, é para ver se nós despertamos para uma realidade espiritual que podemos alcançar. É factível alcançarmos essa situação. Depende do esforço que nós fazemos nas atividades que nos são oferecidas. Nós estamos abraçando as oportunidades de trabalho, a prática da caridade, enfim, estamos tendo algum progresso, algum desenvolvimento dentro das nossas opções espirituais? Então eu tenho que estar trabalhando em favor do próximo para poder ter alguma elevação de desenvolvimento moral, desenvolver o meu senso moral. Então, as coisas não dão saltos, né? A natureza não dá saltos. Tudo se transcorre paulatinamente. Então, nós podemos ir a outros planetas? Sim, mas nunca iremos sozinhos ou num bando da mesma elevação moral. Nós iremos sempre tutelados por alguém para nos mostrar e nos retornar à nossa origem, né? Então, isso que vai buscar em nós essa vontade de melhorar, porque queremos alcançar também mundos melhores, né? Atmosferas melhores, sintonias melhores. Então, por isso que nós somos levados, é nos permitido visitar para isso, para despertar em nós, né? Para aguçar em nós essa vontade de lutarmos com mais força, com mais perseverança para a nossa evolução, para o nosso progresso.
Obrigado, André, companheiro Zola e demais ouvintes. O interessante que a gente observa, né, é que Kardec, através dos espíritos, descortina essa realidade do mundo espírita, como diríamos assim, trazendo para uma condição palpável, permitindo-se analisar de uma maneira racional, lançando-nos para um horizonte novo. Então, enquanto o André fazia a colocação dele, o André Reis, eu fiquei pensando numa frase de Joana de Ângeles, que ela fala que o ser humano, bafejado por recursos enobrecedores, é capaz de mudar os panoramas mais sombrios. Então, quando você observou aí, André, que a espiritualidade amiga faz com que a gente entreveja outros mundos, outras escolas planetárias, outras condições. Então, quero dizer, esses bafejos enriquecedores faz com que a gente vá mudando os panoramas mentais, né? E, de certa forma, saímos de um estado, diríamos assim, relativamente curto, né? Assim, permissível para a nossa condição, e nos projeta para uma outra realidade. Mesmo que a gente não pertença a esta realidade, né? Ainda não podemos estagiar nessa realidade, mas nós só possamos entrevê-la, compreender. Aí, obviamente, isso passa a ser objeto de preocupação para nós. Aquilo passa a existir no cenário mental nosso, porque aquilo que não existe no nosso cenário mental não é possível ser pensado. Né? Então é preciso ter... Deixa de ser ficção para ser uma realidade. Exatamente. E quando a gente acredita nisso, a gente se envolve mais, né? Perfeitamente. Eu fico pensando, como é positivo quando nós abrimos o nosso horizonte mental para entrever realidades novas, nos permitimos a isso e passamos a pensar em torno dessas questões. Agora, se você não fizer como no ensino de Jesus, bata para que a porta se abra, procure para que você encontre. Se você não se permitir, as coisas não se realizam, não acontecem. Então, como é bela... Ou aquele outro, né? Se você não mudar, né, o roteiro, que não fizer diferente, o resultado vai ser o mesmo, não vai ter outro resultado, né? Eu tenho que querer... Sair da rotina, né? Sair da rotina. Buscar, eu diria até, ter um pouquinho de ousadia, né? Buscar novos assuntos, novos temas, inovações, para sairmos desse estado, né? O Zola falou uma palavra aí interessantíssima, atavismo. Ele é perigosíssimo. Tendência de voltar a comportamentos antigos. Então, às vezes, por comodismo, a gente prefere viver no outrora, né? Ao invés de nos lançarmos para realidades melhores, futuras. Né? Então, muito importante essas observações. E se nós quisermos, né, após o estágio terreno, no mundo dos espíritos, entrever uma realidade mais positiva, precisamos cultivar certas questões, pensar em torno de certas questões. Não podemos esquecer que há espíritos que também dormem do outro lado e que, de acordo com as suas crenças, eles passam um tempo razoavelmente longo por cultivar esse nível de pensamento. Então, precisamos, né, arejar nossos pensamentos, renovar nossas crenças. Sempre é tempo. Tudo bem, companheiros? Tudo. Então vamos fazer uma breve pausa e logo mais retornaremos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega.
Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos então. Estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, item 1, Espíritos Errantes. Vamos agora tratar da questão 233. Kardec questiona o seguinte: os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Zola. Responde o Espírito Verdade: vem frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para os orientar. É importante colocar aqui essa questão dos espíritos purificados, né? Olhando para a escala espírita, nós temos, ela se desdobra em várias etapas, né? Então, aqueles espíritos que estão mais intelectualizados, com seus sentimentos mais elaborados, eles ganham total condição de orientar os outros, porque além da sua fala, eles têm o seu exemplo, né? E também a intelectualidade para estimular o progresso, né? Estimular o desenvolvimento científico, o desenvolvimento literário, o desenvolvimento das ciências em todos os seus campos, porque cabe a nós termos uma condição evolutiva, tanto no campo físico como no campo espiritual, em tudo aquilo que nos envolve. E a ajuda dos espíritos é mostrando-nos caminho, inspirando-nos, dando-nos o exemplo, ou seja, estendendo a mão para que nós venhamos a aprender com isso. Quanto desses espíritos inspiram cientistas? Quanto desses espíritos inspiram a saúde, o descobrimento de novos remédios, de novas técnicas? Quanto desses espíritos trabalham na orientação educacional, trabalham em ambientes mais inóspitos do planeta Terra, onde a miserabilidade se apresenta de forma mais gritante ainda? Então, esses espíritos estão sempre convidados e convocados, porque já entenderam a máxima de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, né? Como a si mesmo. Então, e um grande exemplo disso está na narrativa de Bezerra de Menezes, né? Que convidado foi para dirigir-se a novos ambientes espirituais, fazendo jus à sua condição evolutiva, e ele diz e fez a escolha que foi: eu prefiro ficar aqui para ajudar, para trabalhar, para estimular, para auxiliar todos aqueles com quem posso e devo e consigo fazê-lo, como já fez então enquanto espírito encarnado. Quem realmente está purificado quer ajudar a purificação de outros. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio,
Nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Agora vamos fazer o nosso quadro Momento Evangélico. Nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Estamos na lição de número 48, que tem como título Diante do Senhor. E temos uma frase de Jesus registrada por João no capítulo 8, versículo 43. Assim expressou Jesus: Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos e socorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é lhes proporcionar adequado clima de trabalho na caridade e na luz para o engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de quem é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Companheiro André Zola, André Reis e amigos ouvintes, lição maravilhosa que retrata bem ainda a maioria das condições nossas humanas, né? Ainda estamos muito apegados às questões materiais e pouco lançamos a nossa mente
nosso sentimento para as realidades do espírito. Eu gostaria aí que o André Zola fizesse um breve comentário para que enriquecesse um pouco mais esta lição da noite. Nós estamos com o pé no chão e a cabeça sem direção. O que faz disto? Temos a certeza daquilo que os nossos 5 sentidos nos dão, estamos presentes na vida física e ela nos faz inúmeros convites cotidianamente e somos absorvidos por eles. Mas a luz do Evangelho está acesa, ela está nos iluminando. O grande desafio é fazer que ela brilhe interiormente. Essa luz ela está acesa exteriormente. Ela existe nos seus ensinos, nos seus conteúdos, nos seus propósitos, naquilo. Mas Jesus é um desafio grandioso demais. Jesus exige muito de todos nós. Pede para nós algo que às vezes nos parece inatingível. Por quê? Porque ainda estamos a viver no mundo, né? É por isso que a frase é clara. Como viver no mundo sem ser do mundo? Nós ainda estamos muito presos a esse mundo. E, diante disto, somos, como disse o Espírito Emmanuel, né? Máquina valiosa de potenciais grandiosos, mas distantes da nossa condição de fazer brilhar a máxima e a frase. Já não sou eu quem vivo, né? É o Cristo que vive em mim. Muito bem. André Reis, gostaria de fazer algum comentário aí para auxiliar mais a gente na interpretação do texto? Lembrando aqui também, Jesus, né? Quando nos disse que eu venci o mundo, né? Eu não venci no mundo. É a grande diferença que o Zola estava falando. E nós, muitas vezes, procuramos vencer no mundo, tendo um cargo, um poder, uma questão econômica confortável, um veículo mais novo, melhor, e não é isso, né? Então, como diz aqui, diante do Senhor, e aí? Diante do Senhor, o que eu tenho, né, para mostrar? Será que eu vou ter garrafa vazia para vender? Ou vão estar todas cheias e todas inutilizadas? Então, são essas questões. Nós temos um planeta para nos desenvolver, mas ele não é nosso. Tudo nos é emprestado, né? Nós podemos utilizar tudo, mas nós não temos a detenção de tudo, nem do nosso corpo. Mas, infelizmente, ainda patinamos nisso, né? Como o Valmir agora comentou, agora há pouco, que muitos não creem nisso. Paciência, né? Não devemos nos preocupar tanto com o outro, nesse sentido de obrigá-lo a entender aquilo que nós entendemos. Não, sigamos nosso caminho, façamos a nossa parte. Doemos a todos através dos nossos exemplos. E assim nós iremos demonstrar um caminho talvez diferente do que estão escolhendo, né? Então, precisamos, como disse Jesus, né, a Marta e Maria, né, escolher a melhor parte, né? Participar de qual banquete? O material ou espiritual? Precisamos pensar melhor e estarmos mais próximos a Jesus, né, aos seus ensinamentos, para ver se nós absorvemos e interiorizamos, né, esses conhecimentos em nós, no nosso sentimento. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz.
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos agora dar início ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 31. Nós estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O tema proposto na noite de hoje é o capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas, à luz do Espiritismo. O item é o 7.1, Psicologia. E Divaldo Franco questiona: a dor é utilizada como forma de aprendizado para esta e para vidas futuras? Como se processa a internalização desse aprendizado? Existem processos mais brandos na busca evolutiva? Quais as opções? Viana de Carvalho responde: o mecanismo da evolução dá-se através de experiências que fazem parte da vida. A aprendizagem resulta da fixação dos métodos que produzem bem-estar, que estimulam ao progresso intelecto-moral, ampliando horizontes e possibilidades do espírito em crescimento na Terra. Em toda parte, vige a presença do amor de nosso Pai, conclamando a ordem ao trabalho, ao dever. Quando o espírito se equivoca por ignorância, repete a lição, a fim de aprender a discernir o que deve daquilo que não é lícito realizar. Insistindo no equívoco por teimosia, revolta ou desafia as leis que regem a vida, desarmoniza-se interiormente e abre espaço para a instalação da dor, que se lhe torna um convite áspero à renovação. Descobrindo-se em sofrimento e percebendo que do seu próprio esforço depende a libertação, desperta para a realidade e empenha-se em liberar-se, trabalhando pela aquisição dos valores malbaratados. Assim, a dor tem uma função educativa, que decorre da necessidade de aprendizagem e de afirmação de valores internos que devem ser desenvolvidos. Não obstante, a divindade, que é amor, dispõe de recursos inumeráveis para que o espírito evolua sem a necessidade do sofrimento, tais como a obediência, o trabalho, o devotamento ao bem, a equidade, o serviço desinteressado, a elevação mental, produzindo a sintonia com a ordem universal. A dor não é mecanismo punitivo, mas agente estimulante para o progresso, mesmo porque muitos espíritos nobres periodicamente mergulham nas sobras da terra a fim de sofrerem espontaneamente, de forma a ensinar aos demais que o sofrimento conduz à reflexão, ao equilíbrio, tornando-se, portanto, metodologia dignificadora. André Reis e André Zola, interessantíssimo a visão que o espírito Viana de Carvalho nos dá frente à dor. É difícil para nós, no nível em que nós nos encontramos, compreender a dor como essa irmã benfazeja, ou essa primeira-ministra enviada por Deus quando todos os outros recursos não alcançaram o êxito. Então, quase sempre a nossa posição perante a dor é de revolta, né? E nós não
não a queremos. Mas, para um contexto evolutivo, pelo que percebemos, ela é inevitável, não é mesmo, André Reis? Não tenha dúvida, né? E você vê que no primeiro, o parágrafo aqui e tal, né? Então, ele vai nos dizendo e vai trazer no segundo a questão, como você falou, da revolta, né? Que é uma situação que eu me coloco nessa situação. Além de ter errado, não aceito, não concordo, não acredito que eu tenha errado e começo a afrontar, né, as leis divinas e me revoltar. E aí, só como você disse, né, só vai restar a dor. Né? Eu não aprendi a lição. Eu vivenciei, passei por aquilo e não quero entender que eu cometi erros. Então, como você falou, o Zola falou anteriormente do atavismo, é isso, eu estou repetindo muitas vezes os mesmos erros, por várias encarnações. Então, as leis divinas têm que dar um jeito, que eu não posso continuar parado naquele problema, naquele erro, naquele atavismo. E aí a dor surge como essa mola mestra, né, para te impulsionar, para ver se você pula aquela etapa, né, consegue passar, já que muitas vezes você está patinando e recaindo no mesmo erro, não aprendendo a lição, não absorvendo o entendimento que você deve mudar, que você tem que alterar. Não é o outro, não é o planeta, não são as leis, não, é você que tem que mudar perante a todo o resto. Você que tem que trabalhar pela sua evolução, né? Então, nós somos espíritos imperfeitos que vamos errar, mas é aquela história, né? De nós estamos persistindo num erro e nós não podemos ficar muitas encarnações repetindo nesses erros. Então, há mecanismos que são necessários porque os outros falharam, como você mesmo falou, né? E como no texto Viana mostra que tem outros mecanismos, não precisa ser pela dor, né? Tanto que nós costumeiramente falamos muito, quando não é pela dor, pelo amor, vai pela dor. Então, nós podemos, né, ter outras situações para a evolução, para aprendermos mais. Muitas vezes a nossa intransigência, a nossa cegueira, que é a revolta em si, nos obriga a receber a dor como companheira para ver se nós despertamos e aí ultrapassemos aquele ponto que está nos deixando para trás. Zola, quer fazer algum acréscimo aí, alguma observação? Apenas uma observação. Dor não é causa, dor é consequência. Perfeitamente. O plantio é livre, a colheita obrigatória. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos então os nossos amigos presentes hoje para as suas considerações finais. André Reis. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade, aos trabalhadores da espiritualidade,
ao amigo ouvinte, telespectador do Facebook, ou do YouTube, ou aqui da nossa web rádio Verdade e Luz. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Zola. Meu agradecimento hoje é um pedido ao amigo telespectador do canal do YouTube que compartilhe o nosso canal e convide seus amigos, seus familiares a se inscreverem. Que também, ao visitar as nossas páginas no Facebook ou em qualquer mídia, também compartilhe a página, se inscreva e divulgue o Verdade e Luz. Te agradeceremos muito por este apoio, por nos ajudar a divulgar o Evangelho, a divulgar o Espiritismo. Muito bem, e a nossa frase final é um reforço às observações do companheiro André Zola. Aproveitamos também essa oportunidade e convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.